jamais colocaria se eu tivesse entendido o que estavam enfiando na minha cara. Bem, você já deve ter ouvido falar, caso da Mayra Card, que recentemente falou sobre o uso de PMMA no seu próprio rosto. Isso aqui tudo é duro. Causando uma deformação. Fiz o procedimento, uma semana depois eu fiquei completamente deformada. Pior ainda, causando eventos de inchaço, de edema crônicos, que podem durar por anos e que às vezes precisa usar algumas injeções corticoides para poder melhorar e tal, apesar de ela estar magra. Estou grávida, né, com sobrepeso. Vocês podem ver pela finura dos meus bracinhos e pelos meus ossinhos aqui. Estava deformando o rosto dela, deixando ela com um rosto parecido de lua cheia, de acordo com as próprias palavras dela própria. O meu rosto está inchado e ele está inchado, tá parecendo uma lua. E eu gostaria de mostrar para vocês um caso muito parecido com o da Mayra Card que eu tive aqui na clínica. Para quem não sabe, muitos pacientes que têm PMMA acabam me procurando para poder resolver esse problema, porque de fato ocorrem justamente essas deformidades no rosto. Se não acontece por inflamação, acontece pela própria natureza do PMMA, que é um preenchimento definitivo. Ou seja, você aplica hoje e vai ficar o resto da vida no seu rosto. Então, esse é o caso que eu tenho aqui na minha clínica. Uma paciente que me procurou alguns anos atrás, uma paciente de 33 anos na época, que apresentava justamente essa deformidade na região malar e na região também lateral da mandíbula, de ambos os lados. Pior no lado direito, mas também no lado esquerdo. Percebem bem? Então, o que nós fazemos nesses casos? O que eu consigo fazer com o PMMA? Isso é muito importante que seja entendido. O PMMA ele pode ser injetado em diversas áreas do rosto. Quando você injeta, você usa uma cânula ou você usa uma agulha, pode injetar de uma forma mais superficial, você pode injetar de uma forma mais profunda, perto do osso ou perto da pele, e isso influencia diretamente sobre como eu posso intervir com relação ao PMMA. Então tem duas maneiras de você intervir no PMMA. A primeira forma, você tentar dissolver, entre aspas, o PMMA através do uso de laser, que você injeta na pele através, como se fosse uma cânula de lipoaspiração, só que você injeta uma cânula de laser. Então esse laser ele consegue de alguma maneira diminuir a presença desse produto ali naquele tecido. Tem seus riscos associados, obviamente, mas é uma das formas de fazer. A forma que eu faço é com uma abordagem cirúrgica, ou seja, eu faço um lifting deep plane nesses casos, e aí nesse lifting, como é de planos profundos, eu consigo identificar exatamente onde está o produto. Se o produto está mais para a profundidade, ou seja, mais perto do osso, ou está mais superficial, mais perto da pele. Caso esteja mais próximo ao osso, geralmente não tem muito o que se fazer, porque essa zona ali é uma zona que tem nervos, tem vasos importantes. Nós não tentamos abordar o produto, nós deixamos ele quieto e suspendemos o resto do tecido. Caso esse produto esteja já mais superficial, muitas vezes é possível se retirar grande parte dele, ou às vezes parcialmente ele, para que consigamos suspender o resto desse produto junto com o tecido para uma zona mais confortável, para que fique esteticamente mais harmônico. E aí é justamente o que nós fizemos nessa paciente, uma paciente de 33 anos com esse problema. Nós retiramos uma parte do produto e outra parte nós suspendemos. E o que nós conseguimos foi justamente uma normalização desse rosto. E a gente percebe justamente com essa melhora dessa definição malar sem exagero. Ela tinha uma definição exagerada e acabou tendo uma definição mais suave, uma transição mais suave entre a parte malar e a parte na parte mandibular. Da mesma maneira, nós percebemos aqui esse alargamento do rosto que acontecia antes, houve essa melhora por essa compactação, pela retirada do produto, mais a suspensão dos tecidos. E por último, um caso que fica bem claro isso, né? Com essa... E aqui provavelmente é possível que ela estivesse tendo algum processo inflamatório aqui, porque realmente estava muito inchado nessa foto, e depois houve uma melhora considerável aqui depois que foi feita a cirurgia. Basicamente o que nós fizemos aqui foi um lifting de plane, um vector lift de 4 vetores com esse ajuste do PMMA. É um procedimento muito comum aqui na clínica. Já realizei vários procedimentos com PMMA. Eu sei que tem colegas que quando o paciente tem PMMA, eles não fazem cirurgia, eles contraindicam cirurgia, mas a minha experiência com relação a isso é o oposto. É o contrário, eu indico a cirurgia como algo reparador ao problema causado pelo PMMA. Tive um caso aqui, alguns casos difíceis de tratamento,
na clínica por conta do PMMA, mas eu nunca tive casos que o PMMA me impediu de oferecer um bom tratamento para esses pacientes. Então eu vou sempre indicar lifting deep plane para esses casos. Agora comenta aqui embaixo o que você acha do PMMA, se você faria o PMMA por ser uma solução supostamente mágica, né, que é definitivo, dura a vida toda. O que você acha? Qual a sua experiência? Conhece alguém que já fez? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.